galera! Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo, feliz, saudável? Hoje temos uma super dupla aqui na bancada do Gazeta Esportiva. Alexandre e Silvestre. Vai botar fogo no parquinho? Vamos lá, como sempre, Michele. Muito bom. Boa noite, Osmar Garrafa. Mesmo nesse clima, temendo pelo programa de hoje. Boa noite. Muito bom, é isso aí. Vocês viram aí todo... Te anima toda vez que ele escuta. Como é que é o Osmar Garrafa? Aê, essa vinheta aí é top, é bom demais, essa é top, né? Bom, gente, hoje estamos bombando aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? A gente vai para o intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar tudo sobre a vitória do Palmeiras lá na Argentina e teve confusão para variar, né? Aí que é bom demais. Flamengo e Atlético Mineiro também venceram e hoje é a vez do São Paulo entrar em campo. E tem a preparação do Coringão, que joga a vida na Sul-Americana amanhã lá no Peru. Segura aí que a gente volta já já. Antes, tem dicas para vocês. Beleza, pessoal, então a gente volta com a nossa enquete de hoje. Dá uma olhada que essa enquete hoje para sair demorou. Qual é a melhor equipe nesse início de Libertadores? É o Palmeiras? É o Flamengo? É o São Paulo? Ou outro time? Ou NDA? Nenhum desses. Não, é outro, tá bom? Entre lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto. Você pode entrar pelo QR Code e manda um WhatsApp falando qual é a sua opinião. Qual dessas aí? 11 99479 1633. Já deixa salvinho aí no seu WhatsApp. Ah, pode mandar sugestão de pauta pra gente, né? Michele, a gente queria muito ver uma matéria... Que isso, gente? O celular falando... Olha, ele ouve o que a gente fala. Quero fazer uma... Por que vocês não fazem uma matéria sobre blá, blá, blá? Manda sugestão pra gente de pauta. Manda o Silvestre lá. No WhatsApp. E a gente manda o Silvestre atrás, tá bom? Vamos lá, Silvestre, para você, começando com você, quem você acha aí que foi melhor? Nossa. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Nesse exato momento, um empate técnico, o São Paulo ainda vai jogar, mas por critério de desempate mínimo, o Palmeiras. E você, Garrafa? Então, aí a gente vai fazer uma avaliação mais dos clubes brasileiros, né? Podia colocar o outro ali, mas para a gente não fugir muito da enquete, ficar mesmo em cima dos brasileiros, eu fico, como o Silvestre falou, um empate técnico, mas aí no critério de desempate, eu vou pelo Flamengo. Por que Flamengo? Porque ontem o Palmeiras pegou a baba da baba, né? Pegou o defesa reserva do reserva, sem 6 titulares, os reservas também ficaram contaminados, não tinham 15 jogadores, e o Flamengo foi na altitude, venceu um jogo complicado da LDU. Então, por esse critério, Flamengo, mas São Paulo pode vencer hoje e os brasileiros estão muito bem. O Atlético Mineiro... E a goleada do Palmeiras não tem peso? O Atlético está bem na fita. Os brasileiros, de um modo geral, estão bem. Chico Lang, bem-vindo mais uma vez. Quando tem Chico Lang, tem que tocar o hino do Corinthians. É isso aí, Chicão. A gente sempre vai te dar essas boas-vindas aqui, porque é muito bom ter você com a gente. Diz pra nós, qual o melhor time nesse começo de Libertadores? Boa noite, querido. Boa noite, Michele. Boa noite, o Celso, o Silvestre, né? Um grande abraço para o Celcinho, né? Nosso querido Celcinho, o Garrafa, telespectadores. Eu acho que o time que começou voando nesse campeonato é o Flamengo, né? O Flamengo tem conseguido resultados interessantes e praticamente todos de virada, né? O Flamengo é um time que não se entrega. Ele luta até o fim e tem mostrado um padrão de jogo super interessante, né? E o Gabigol, apesar de ser uma perna, né, na gíria de futebol, um cara chato, ele vem se destacando como um atacante, assim, que matador ao extremo, né? Está numa fase, de novo, numa fase brilhante. Ele se encaixou no Flamengo, né? Então, o Flamengo é um time que hoje arranca suspiros na Libertadores. Eu acho que é o Flamengo... o time a ser batido na Libertadores. Então você concordou com o Garrafa. Valeu, Chicão, daqui a pouquinho você volta. Seria muito otimismo achar que o jogo do Palmeiras ontem na Argentina seria tranquilo? Mas a resposta do Verdão veio em campo e com o atacante Rony inspirado. Vitória que manteve o 100% de aproveitamento na Libertadores. Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos, senhor Abel. O que você achou do jogo? Cada vez mais, né? Fala, Garrafa. Fala, Garrafa. Não, então, assim, ontem aqui no Gazeta Esportiva, eu imaginava um jogo mais tranquilo do que foi, né? E só não foi tão tranquilo porque o Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo do que se esperava. O Palmeiras pegou uma equipe sem 15 jogadores, com esse problema da Covid,
não é só aqui no Brasil que a gente está passando isso no futebol, em outras partes também, né? O mundo todo vive esse problema, e o Defensa e Justiça estava ontem com 15 jogadores fora. O Palmeiras, com o elenco que tem, com a base que tem, esperava que fosse um jogo mais tranquilo. O primeiro tempo não foi legal, o time inteiro não esteve bem. Na segunda etapa, o gol sai logo no início, isso faz com que o Palmeiras ganhe corpo no jogo e mostre o seu potencial. Ele parte para cima, o Rony é o senhor Libertadores. Há de se destacar o Rony, que na sua chegada por aqui demorou um pouco para desencantar, mas a fase desse cara não tem o que se falar, está jogando muita bola, principalmente em Libertadores. E o Palmeiras faz 2-0, sofre 2-1, Silvestre, e depois opta, né? Se é um jogo, talvez, você está jogando com o Flamengo e tal, opta em trazer o time um pouquinho mais para trás, chama o time argentino para o seu campo e sofreu uma pequena pressão ali, acho que desnecessária. Não conseguiu encaixar o contra-ataque, né? Mas eu acho que o Palmeiras tivesse jogado os 90 minutos, era para ganhar por 3, 4-0, fazer um belo resultado. Só que o que vale é o resultado. Eu defendo muito o resultado, não tem o que falar. O Palmeiras trouxe 3 pontos, são 9 pontos na fase de classificação, praticamente classificado. Pode virar aí como a melhor campanha, dependendo do que acontecer nos jogos de volta. Então, o resultado excelente. O Palmeiras está se arrumando para a fase mais aguda da Libertadores, que é onde vale. Ontem, talvez, se fosse um jogo contra um time de pegada e não contra os reservas dos reservas do Defensa e Justiça, o primeiro tempo podia ter se complicado, mas isso não aconteceu. O Palmeiras fez por merecer, vitória justa e mérito total para o Rony, que está jogando fino da bola, e o Luiz Adriano participou dos dois gols, né? As duas assistências dele, Garrafa, passes precisos, rápidos, com muita visão de jogo. Isso. Fez toda a diferença. E os números do Rony, em Libertadores com a camisa do Palmeiras são impressionantes. Ele já tem 9 gols, contando as 2 Libertadores. Ele pode encostar no Alex, que é o maior artilheiro da história do Palmeiras. Daqui a pouco o Zé Paz vai falar disso 12, aí, viu? Vai falar disso aí. Então, e o Rony, além de tudo, ele já foi eleito o 4º melhor jogador, o melhor jogador em 4 partidas do ano passado na Libertadores, já conquistou de novo o prêmio ontem, números expressivos. E o Abel mexeu bem no time, achei, ontem no intervalo. Normalmente ele é criticado por boa parte da torcida, da imprensa. Ele sacou o Danilo, que é um ótimo jogador, mas não estava numa noite inspirada, colocou o Felipe Melo e deu certo, pelo menos logo de cara, porque o Palmeiras voltou fuzilando, sendo letal no contra-ataque. Chico, você tá aí? Você gostou da atuação do Palmeiras ontem? Olha, Michele, não gostei, porque levou um sufoco. Na verdade é essa, né? Os 15 minutos finais da partida, o Defensa e Justiça com a garotada, né? Os hermanitos, né? Tudo pequenininho, tudo garotinho, sub-20, sub-23, deram um sufoco no Palmeiras, né? Um sufoco que o Palmeiras poderia não ter passado, né? Isso preocupa. O Garrafa e o Silvestre ressaltaram os pontos positivos dessa vitória. Eu estou destacando os pontos negativos. Levar sufoco de um time sub-20 da Argentina, Defensa e Justiça, que corresponde à Portuguesa aqui, é brincadeira, né? É brincadeira. O nosso querido Abel Braga insiste, o Abel Ferreira, desculpa, insiste naqueles 5-2. Está favorável para ele, né? Ele muda. Ontem era para jogar no 4-3-3 e conseguir uma goleada, né? Mas ele não, ele preferiu manter aquele esquema que ele tá tentando implantar no Palmeiras, que é o 3-5-2. Eu acho uma bobagem. Ele devia soltar mais o time. No segundo tempo ele pôs o Wesley não surtiu efeito, mas aí os irmanitos foram para cima. E quase por pouco não empatam o jogo, viu? Por pouco não empatam o jogo. Mas não empatou, Chicão. O que importa é que não empatou. O Palmeiras ganhou. Ótimo resultado, importante para o Verdão. Bora então com o José Paz, lá na nossa redação, para ele falar mais um pouquinho desse Palmeiras e da confusão que rolou no vestiário das equipes, né, José Paz? Conta pra gente esse babado. E depois eu quero saber do Abel Ferreira, que soltou os cachorros na coletiva. Tava com saudade de coletiva dele. Boa noite, José. Boa noite, Mi. Boa noite para você, para o Garrafa, para o Silvestre, para o Chicão, para todo mundo que está acompanhando a gente. Não era Big Brother, viu? Mas teve fogo no parquinho lá em Buenos Aires, no jogo entre Defensa e Justiça e Palmeiras. O Silvio liberou e nós temos as imagens para mostrar para vocês aí do que aconteceu depois do apito final lá do árbitro colombiano Vilmar Holda. Deu uma treta ali entre o Felipe Melo, vocês estão vendo aí, ó, e o Benítez. Um começou a xingar o outro começou a xingar um, sua mãe anda de skate sem camiseta, sua mãe não é homem, não sei o que lá, eles começaram a se xingar e essa treta foi pro vestiário, foi pros corredores ali que dão acesso ao vestiário lá do estádio do Defensa e Justiça em Buenos Aires. Aí vocês vão ver nessa imagem agora aí, ó, segurança do Palmeiras chega para apartar as coisas e toma um empurrão. Aí, Michele,
aí degringolou. Aí todo mundo já ficou um pouquinho mais exaltado, enfim, mas os seguranças aí conseguiram conter essa treta que rolou lá depois da vitória do Palmeiras por 2-1 para cima do Defensa e Justiça. E como o Alexandre Silvestre dizia aí, o setorista do Palmeiras, falava dos bons números do Rony com a camisa do Verdão em Copas Libertadores. Nós temos aí uma tela para mostrar direitinho como que o Rony está deitando e rolando na Libertadores com a camisa do Palmeiras. Já são 9 gols do Rony em 14 jogos com a camisa do Palmeiras em Copas Libertadores da América. Ele deu ainda 9 assistências, é o terceiro maior artilheiro do clube na história da competição. Está atrás apenas do Alex Cabeção, que tem 12 gols, Tupanzinho e Borja. Acredite, Michele, o Borja, o colombiano, tem 11 gols com a camisa do Palmeiras em Copas Libertadores e é o segundo aí maior artilheiro do clube na competição. Daqui a pouquinho, então, eu volto para a gente falar do Abel, que ficou pistola na entrevista coletiva. É daqui a pouquinho, viu, Michele? Ai, queria ver agora. Mas olha, muito legal, José Paes. E você viu o Rony que você falou, né? Tá sendo um destaque na competição, tá quase chegando aí aos números do Alex. Não, são números impressionantes do Rony na Libertadores com a camisa do Palmeiras. E além dessa estatística, Michele, eu acho que é importante também, porque o futebol não é só matemática, número, planilha, né? Acho muito importante a gente destacar e valorizar a entrega que o Rony tem, né, Garrafa? A entrega, o Rony corre, ele se mata 90, 95 minutos, ele não para, ele dá bote no ponto adversário, ele volta para marcar, tem força ainda para chegar na frente, tá melhorando, parece, o poder de finalização, tá sendo um jogador letal muito, muito, muito importante para o esquema do técnico. Então, o Rony, quando chegou, ele tinha um problema, ele corria, não pensava, aí ele pensava, não corria. Agora ele achou equilíbrio, ele está correndo e está pensando, né? Resumo e aí você consegue a confiança, a coisa começa a acontecer, isso para todo mundo, né? Pô, esse negócio está fluindo, a energia é boa e o Rony está nesse ótimo momento, está sendo extremamente útil ao Palmeiras, foi ontem também, mas a gente não pode esquecer, como eu e o Silvestre já falamos aqui, do Adriano, que ontem fez uma partida muito boa nas assistências, jogador inteligente, jogador de mobilidade. Palmeiras, o Abel montou um esquema sem aquele homem referência e vem dando certo, né? Pelo menos até aqui na Copa Libertadores. E o fogo no parquinho, que o nosso Zé Paes mostrou, você vê, banana comendo macaco, o Felipe Melo que vai amadurecendo, não entrou na pilha do argentino. Você pode ver nas imagens, começa a confusão. Você tem feito esse trabalho comigo ao longo dos tempos aqui na Gazeta. É verdade, é verdade. Ó, você pode ver, ó, o Felipe Melo é provocado, ó, aí o preparador físico fala pro cara ir embora, o Felipe Melo vai lá, dá de ombro, e a hora que o negócio afunila lá, o Zé Paes foi muito feliz, ele fala, o problema foi com segurança. Segurança, quer ver, ó, o pessoal vem vindo, ali tá só boleirado, ó, só conversa, né? Saudade de ficar aí nesse saguão. Ó, tá vendo? Cara. É só resenha, mas ó, aí ó, o segurança chegou e aí ó, não tem jogador, ó, pode ver, ó, segurança de um lado e segurança do outro. Então a boleirada não se estranhou e olha, pro Felipe Melo manter a tranquilidade num clima gostoso, isso é clima propício pra confusão. Pera um pouquinho, o Garrafa, mas volta um pouquinho, pode diretor, voltar. que foi o segurança do Palmeiras que deu uma ombrada ali no outro segurança. Ele entrou à frente, né? Vamos dar uma voltadinha ali pra fazer. Você pode ver, Michele, vem no túnel, a boleirada vem discutindo, né? Os caras vêm discutindo. Grandes, esse segurança, é o protocolo de saída de campo da Libertadores. Vamos pôr no ponto pra ver. Olha lá, quer ver, ó? Olha lá, vamos lá. Olha lá, Mi, pode ver, ó, os caras estão vindo, ó. Estão vindo, é um de Aí, ó, o de touca, fica ligado, ó, o de touca. Não foi. Foi esse jogador aqui do lado direito Isso, que deu empurrou uma de touca. ombrada no segurança. Volta de novo, Volta, diretor. foi um jogador, Advogada né? de acusação Michele Janela, muito vamos bem ver. observado. Não, vocês observem, eu só tô de perto aqui olhando. Mas aí ele empurra e sai correndo, quer ver? Quer ver? Dá uma olhada também. Vamos lá de Michele novo, olha observou, lá. ó. Segurança Segurança passou ali. Opa, quem começou quem? Ah, mas cadê o empurrão, hein? Não, foi antes disso. Foi um pouquinho, né? Aí esse seguranção que tá sem máscara aqui, a máscara no... aí já é segurança. Aí ele já... Pera, Volta, tudo. Pode voltar assim, volta assim. volta. Aí, solta. Vamos ver. Olha o da touca, Ele vamos tá ver. indo, ó. Olha o Ele da touca vê. de camisa branca. passa. O da touca. Passou. Tá indo. O 23 aqui. Nem teve. Ó, no VAR, agora, a Michele chamou o VAR, pra mim, lance normal. Eu também. Normal? Advertência verbal. Pra mim, normal. Peitada, Quem que é aquele jogador? Ele é do outro time, É o né? jogador, mas, Michele, Mas não é do o Palmeiras. empurrão não foi pra tanto, pra deslocar. Pode perguntar Olha pro lá, Chico. volta. No lance do VAR, você olha, quer ver, ó? Não, esse cara que tá vindo aqui é segurança do Palmeiras, tenho quase Pera, certeza. esse de branco é do Palmeiras. Olha lá. Esse de camisa branca toquinha, Imagina. né?
Esse jogador aqui do Defensa e Justiça aqui, o 23... Mas ele não põe muita força não, ele se desequilibra. Não. Pra mim, lance normal, Michele. Mas o segurança ficou lance normal. Esse é vermelho não, ó, o Gustavo Gomes chegou com... Aí só ficaram seguranças brigando, tá vendo? Aí empurra pra cá, empurra pra lá. Mas os jogadores estão acuados ali. Mas você vê como é que a impressão que a Michele teve é que o segurança do Palmeiras tinha sido levado um empurrão na hora que ele cai, não é? Mas você vê, quando você chama o VAR no lance ali, você vê que não foi pra tanto. A Michele chamou o VAR em pleno Gazeta Esportiva, a gente tava vendo, e aí a gente tirou a dúvida. Não, pelo amor de Deus. Pra mim, eu não sei o Chico Lang, pra mim foi lance normal, eu achei que o jogador do Defensa provocou o segurança do Palmeiras. Agora a senhora tá voltando atrás, falou que tinha dado um empurrão. Provocasse, mas empurrão não teve. É porque o VAR confunde mesmo. O VAR confunde. Olha lá, mas você vê em câmera lenta, você uma coisa, aí você vê na velocidade normal, você muda de ideia. Última vez. Tá vindo. Ó, ele aí, ó. Também a segurança do Palmeiras foi pelo lado errado, né? Ele foi lá fazer olha lá, Michele. Não houve o empurrão, não. Ele se desequilibrou. Foi o 23 ali, ele dá uma apertadinha no jogador. É toque de jogo. Mas ele assustou, gente. Toque de jogo. Pra mim é de jogo, gente. Isso aí. Eu não acho. Acho que ele foi deselegante, o atleta adversário. Essa foi boa. Chamamos o VAR no Gazeta Esportiva. Chamamos o VAR, é isso aí. Aqui o negócio é em cima do lance, certo? Ô, José Paes, conta pra gente dessa coletiva do Abel Ferreira. Diz. Pois é, Michele, ó, em relação a esse empurrão aí, poxa, eu já tomei empurrão em busão mais forte que esse aí e não saí tretando com a pessoa, pelo amor de Deus, não foi nada essa empurradinha aí. Mas vamos falar do Abel então. Palmeiras volta a campo amanhã às 9 horas da noite no Allianz Parque para jogar contra o Santos, clássico, e o Abel tá pistola. Por quê? Porque muita gente vem questionando ele, poxa, o Palmeiras vai largar o Campeonato Paulista? Não vai, o jogo de amanhã é válido pelo Paulistão, o Palmeiras ainda tem 2 jogos para fazer pelo Paulistão, joga aí contra o Santos amanhã e depois no final de semana contra a Ponte, e o Palmeiras precisa de uma combinação de resultados, não depende só de si para avançar para as quartas de final. Hoje o Novo Horizontino estaria ali na segunda colocação do grupo C, e avançaria para as quartas de final. E aí muitos questionamentos ontem na entrevista coletiva do Abel Ferreira relacionados a isso. E ele falou, olha só, Michele, a resposta é um pouquinho longa, mas vale a pena. Olha o que disse o Abel. Já falámos para nós o que é que significa o Paulista. Eu sei que muita gente fala da nossa planificação, da nossa organização, mas nós não controlamos a pandemia, nós não controlamos ou nem temos culpa de jogar a cada 3 dias fazer 2 jogos. Isso nós não temos culpa e, portanto, temos que priorizar competições, temos que dar prioridade a competições. E, portanto, no Paulista vamos fazer o que for possível, vamos, como disse, lutar em todos os jogos com a melhor equipa, percebendo que há jogadores que jogaram aqui hoje que não podem jogar daqui a 2 dias. Já temos jogadores lesionados que chegam, fruto do calendário, fruto desta pandemia, fruto da organização dos jogos, que não tem nada a ver com a organização do treinador ou da estrutura de futebol do Palmeiras, que quer entrar sempre em todas as competições para vencer. E, portanto, nós vamos ter que dar o nosso melhor em todas as competições, com todos os recursos que tivermos. E, portanto, se contra o Santos tivermos que ir com o sub-17, vamos com o sub-17 ou com o sub-20. Quando a própria organização não quer saber do Paulista, nós vamos ter que priorizar e vamos fazer o nosso melhor no Paulista. E se o nosso melhor der para ganhar, ganhamos. E se o nosso melhor não der para ganhar, seguimos em frente como nós sempre fazemos, dar o nosso melhor a cada jogo. Bom, agora, a quem é a organização que não dá importância? É a Federação Paulista. Para mim foi isso que ele quis dizer. Ou quem organiza, quem organiza o campeonato não quer dar valor. Ele está se referindo também ao jogo, o clássico, que ele não queria ter jogado em meio às Copas, né? Que o Palmeiras estava decidindo. Mas a gente não queria um monte de coisa, Silvestre. Mas nem tudo é como a gente quer. Só estou esclarecendo aqui. Perfeito. Só que é o seguinte, ele deu uma cutucada na Federação. E com o Sub-17, ele não vai com o Sub-17. A pergunta é, ninguém está pedindo pro Abel pegar o time que jogou ontem e colocar para jogar contra o Palmeiras. O que a gente pede, por exemplo, será que os caras que não jogaram ontem, os reservas do Palmeiras, não podem jogar com o Santos na quinta-feira? Será que o time reserva do Palmeiras, o reserva, mesclado ou reserva com um sub-20 ali, não poderia ter feito uma campanha melhor no Campeonato Paulista? Sim. Quando ele fala, parece que só o time principal poderia fazer frente no Campeonato Paulista a um monte de babaiada que está jogando por aí. E essa é a grande questão. Ninguém está pedindo para o Abel
colocar o time principal do Palmeiras que jogou ontem, que viajou contra o Santos ou contra o Novo Horizontino. É uma época também de pandemia, ninguém previa isso. Ok, mas tudo bem, mas ninguém está exigindo isso. Defendendo o Abel. Ele tem que dar um desconto também. E ele está banalizando a reclamação. Também acho, porque toda hora ele reclama. É igualzinho a protesto de torcida. Hoje em dia o time perde 1, 2 jogos, já querem matar o técnico, invade CT, aeroporto. O Abel está reclamando, Silvestre, porque além da dose. Porque o jogo com o reclamação. Santos de quarta-feira, de amanhã, de quinta-feira, vale uma vaga na próxima fase do campeonato. Para os dois. Né? O Santos pode até ficar fora hoje, dependendo do resultado do Guarani e Ponte Preta. Mas o jogo de amanhã é super importante. Mas a questão é nos jogos anteriores. Né? Será que o time reserva do Palmeiras não poderia ter feito uma campanha melhor? Essa é a cobrança, é uma cobrança natural. E o Abel parece que não aceita nenhum tipo de cobrança. Ninguém está querendo que o Palmeiras ganhe o Campeonato Paulista, que o Palmeiras deixe de priorizar a Libertadores, que o Palmeiras coloque o time que jogou ontem para jogar contra o Santos. Ninguém está pedindo isso. A gente só entende, eu particularmente entendo, que o Palmeiras tem um elenco suficiente, né? Mesmo com o time reserva, com alguns jogadores do Sub-20, para passar por Novo Horizontino, passar por Santo André. É só isso, é questão de opinião. Bom, mesmo jogando em casa, o Santos entrou com uma baita pressão para enfrentar o The Strongest. Ontem todo mundo aqui, acho que quem estava aqui, achou que ia ser mais difícil. Só que dessa vez, o time mais forte, os fortões, foi o Peixe, viu? Que atropelou o The Weakest e ainda sonha com uma vaga na próxima fase. Foi uma partida que fizemos a estratégia para conseguir um gol rápido, né? E veio até com 1 minuto de jogo. Isso aí para essa molecada que vem sofrendo com esses resultados ruins, com certeza são os que mais sofrem. E a gente tem uma rapaziada mais experiente que realmente, tanto jogando como fora, nos dia a dia dos treinamentos, tem dado um alicerce legal para essa molecada. Com certeza essa vitória foi importante para que esses meninos entendam que faz parte de um processo. Muito o bem. Santos, nesse momento, é a 5ª força do futebol de São Paulo. Falaram isso. Resgataram Teve gente o que defunto. falou isso, mas isso foi ano passado. Foi ano passado. Isso o Santos foi... ficou em 9º no Campeonato Paulista, não foi nem 5º, desculpa aí. Foi o ano passado, tá? Esse ano, na nossa votação da 5ª força, deu São Paulo 5ª força, tá bom? Depois o Silvestre comenta. Chico Langui, você tá aí? Conta pra nós. E esse Santos, hein? Dá pra acreditar em uma classificação na Libertadores? Michele, eu não acredito numa classificação da Libertadores do Santos e também não acredito que o Santos classifique para disputar o Campeonato Paulista. O Santos, nesse começo de temporada, está muito mal, né? Ele acabou mandando embora um treinador competente, né? E colocou lá o Marcelo Fernandes, que está fazendo das tripas coração para manter as esperanças do Santos nas 2 competições. Mas eu acho que não vai ter jeito, não. Esse ano aqui o Santos vai passar por um momento difícil. Esse negócio que a molecada resolve, que a base resolve, tá virando poesia, né? Deixando de ser prática para ser uma coisa mais poética, vamos dizer assim, um mito dentro da Vila Belmiro, porque não é o que está acontecendo. Ontem esse time do The Strongest, muito fraco, né? Muito fraco, muito fraquinho demais, acabou cedendo essa goleada para o Santos, que foi um resultado interessante para levantar um pouco o moral dos jogadores praianos, né? Mas duvido muito que isso tenha longa vida, Michele. Muito bem, Chico Lang. Garrafa. Não, então, assim, o Santos é aquela coisa, né? Surpreende todo mundo. Ontem poderia ter tropeçado numa equipe fraca, né? Mas em função de todos os problemas. E o Marcelo Fernandes, e aí vai todo o mérito para ele, não só para ele, mas também para a garotada lá do Santos, que fez uma partida brilhante ontem, ele tá mexendo com o que tem e mexendo bem. Então, como o Santos até agora ainda não definiu por um treinador, do jeito que tá a coisa, se tivesse, eu iria com o Marcelo Fernandes. Deixa o cara. Você vai trazer um cara de fora, o Marcelo conhece mais do que, por exemplo, o Dorival. Tenho dito aqui em termos de treinadores, conhece, né? Tudo lá dentro. Eu tenho falado, o Dorival é um cara que conhece o Santos. O Marcelo Fernandes, ele é o Santos na essência. Então, com essa garotada que tá aí, o Santos tá tocando a bola dele. Deixa, pelo menos por enquanto, deixa o Marcelo. Eu deixaria o Marcelo, viu? Até porque contratar um Fernando Diniz, tal, nada contra o rapaz, mas claro, de repente pode até se encaixar, vai ter toda essa história que já vem se arrastando do São Paulo, vai ter pressão pra cima dele. Deixa o Marcelo, eu faria a mesma coisa. E essa goleada é importante pro torcedor
ter a esperança de que ainda dá, porque ainda dá, é muito complicado, mas conseguiu sair do saldo negativo de gols, qualquer detalhezinho para tentar essa classificação em segundo na chave será fundamental, então a quantidade de gols aí foi muito importante. Ontem também teve Flamengo e Atlético Mineiro pela Libertadores, o Galo não sofreu, já o Flamengo teve trabalho contra a LDU, hein? Muito bem, o que vocês acharam das atuações? Bom, a gente tem que tomar cuidado, fica todo mundo focando muito, claro, né, nos clubes de São Paulo, né, e o Flamengo, obviamente, né, mas esquece do Atlético. O Atlético com o Cuca está montando um timão e as peças estão se encaixando. Né? Ontem 4-0 no Cerro é um resultado muito bom, ótimo. E o detalhe, fez 4-0 e não jogou naquela loucura igual o Sampaoli. Não precisou jogar que nem um maluco para fazer 4 gols. Em determinado momento, na coletiva do Cuca, Silvestre, ele falou, em determinado momento a gente se resguardou um pouquinho. Jogou também no erro do adversário. Futebol é um equilíbrio, estratégia. Então o Cuca tem um belo elenco nas mãos, né? Conseguiu uma bela vitória, vamos ficar de olho no Atlético. E o Flamengo, o primeiro tempo do Flamengo ontem foi, voou, né? Foi brilhante. Mas né? Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo se resguardou no segundo tempo ou sentiu a pressão da altitude? 2.800, né, Silveira? Porque parece que o Flamengo abriu o bico. É um pouco de tudo, né, Silveira? Um pouco de tudo. A LDU também não é nenhum time inocente da América do Sul, tem altitude 2.800, não é? Agora vamos deixar o Rogério trabalhar, né, Garrafa? Eu não sei o que você pensa sobre as críticas para cima do Rogério. Gente, torcida do Flamengo, o Flamengo do Jesus nunca mais, nem se o Jesus voltar. Porque essa química, ela não acontece toda hora no futebol. Ele fez um ótimo trabalho, mas teve uma química. Eu vou além do scout, das planilhas, do computador. Eu acho que existe muita energia. Os jogadores... Momento, né? Momento. Meu, eles deram muitos... Deu liga, eles foram. E o Jesus soube não atrapalhar. Tipo assim... Isso é muito raro acontecer. Já aconteceu com você ter um namorado, aí você... Nossa, você quer usar esse exemplo mesmo? Você já teve algum namorado? Não, você teve uma namorada. Ainda não cheguei nesse ponto, depois cara. você volta com ela. Eu assustei com a mesma pergunta, coisa. viu? Não sei, dá certo às vezes. Dá certo. Olha, gente, sério, eu casei com meu ex-noivo. Olha lá. Então, meu marido atual. Então, veja, a gente namorou, separou, voltou e deu casamento. Acho melhor então, de falar do Corinthians. Corinthians. Casamento de novo, não sei. Acho melhor de falar do Corinthians. Dar o casamento pode dar, mas não com aquele prazer, euforia, aquela maravilha, entendeu? Eita, agora que chutou o balde. Ó, Vai. o Carille teve, o Tite voltou, deu Não é certo. mais Ó, vai, novidade. vamos lá. Vamos falar do Corinthians agora, do Chico Lang. Aliás, Chico Lang, que ia ser bom pra falar sobre isso, né, Chico? Você tem altas histórias. Ô, Chicão, amanhã tem jogo. Não é pra falar com o Chicão agora, depois o Chicão conta. Mas amanhã tem jogo decisivo na Copa Sul-Americana e o Jonas Campos chega com as novidades do Timão e um recorde do Cássio. Mais um pra carreira dele, né, Jonas? Boa noite. Mais um, viu, Michele? Boa noite para você, para o Silvestre, para o Garrafa, Chico Lang também participando, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Corinthians já em Lima, no Peru, treinou hoje no centro de treinamento da Federação Peruana de Futebol. Amanhã encara o Sport Huancayo, lanterninha do Grupo E. O Corinthians precisa vencer se ainda quiser sonhar com uma vaguinha nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, já que o Peñarol abriu na liderança do grupo com 6 pontos. Então veremos, Corinthians se preparando e duas curiosidades interessantes, viu, Michele? Primeira delas, Corinthians não joga no Peru há mais de 52 anos. Pois é, a última participação do Corinthians em um amistoso disputado em solo peruano lá em 1969. Inclusive, a equipe nunca disputou jogos válidos por competições oficiais, sempre amistosos. E a outra curiosidade, como você disse, relacionada ao goleiro Cássio. Com a saída da delegação do Corinthians para o Peru, ele se torna o primeiro jogador da história do Corinthians a completar a gira na América do Sul. Isso é, a disputar partidas em todos os países da América do Sul que recebem os jogos das competições organizadas pela Conmebol. E ele falou sobre mais uma marca alcançada com a camisa do Corinthians. Fala aí, Cássio. Não sei se você sabia dessa informação, mas você vai ser o primeiro jogador do Corinthians a jogar em todos os países que disputam Libertadores e Sul-Americana, né? Qual que é a sensação? Feliz, né? Que bom, né? Que o Corinthians pode estar disputando esses campeonatos, né? Os campeonatos são entre os maiores, a Libertadores e Sul-Americana são os maiores campeonatos e a gente possa estar sempre viajando, que eu possa voltar em vários países e a gente possa também, nesse ano, se Deus quiser, conseguir essa vitória e dar sequência para, em busca de classificação, continuar viajando para outros países
Mas é feliz, né? Acho que a gente tem atingido algumas marcas bem legais, assim. Agradeço a vocês por me lembrar que muitas... Eu prefiro assim, né? Porque acho que a gente, tudo que eu construí foi passo a passo. Então, fico muito feliz de ser o primeiro jogador do Corinthians a chegar nessa marca. É isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto para falar de mudanças nas categorias de base do Corinthians. Tem técnico novo no Sub-20, mudança na gerência ali das categorias de base. A sequência braba que o Corinthians vai ter pela frente. E para amanhã fica a dúvida, será que o Mancini vai de 3 zagueiros, igual foi contra o São Paulo? Será que volta com o velho esquema, um 4-2-3-1? Enfim, a gente aguarda os próximos capítulos e daqui a pouco eu volto com as notícias do Coringão. Michele. Valeu, Jonas Campos. Pois não. Eu acho, Silvestre, eu espero que essa pandemia, todos nós esperamos que ela acabe o mais rápido possível, né? E ela acabando, a gente torce para que a gente possa voltar a trabalhar normalmente, para a gente poder conversar com o Cássio, perguntar para ele sobre o Corinthians, sobre esse momento do Corinthians. Porque aí a gente fica com a televisão oficial e nada contra a rapaziada que tá trabalhando lá, os caras... Não sei não, viu, Rafa? Eu desconfio aí começa lá, que depois da pandemia você vai ser o único jogador... Olha a pergunta, você é o único jogador que jogou contra em todos os países que disputam a Copa Libertadores. Gente, o torcedor corintiano quer saber outras coisas, gente. E o Corinthians precisa melhorar, né? Eu não acredito nessa classificação, ela é muito complicada, o Corinthians tem 5 pontos de diferença para o Cerro, tem que fazer o jogo da volta ainda, lá no Uruguai, né? Mesmo sem torcida, então o Corinthians tem que estar focado mesmo no Campeonato Paulista, no meu entendimento. Claro que não vai jogar toalha, mas é só um milagre, só por ser Corinthians que dá para chegar nessa Sul-Americana. E eu não estou otimista com relação à volta do trabalho normal, não, da imprensa esportiva nos clubes. Sinceramente, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, no São Paulo, eu acho que depois que passar a pandemia, vai ficar bem lacradinho, com a TV oficial de cada clube enviando as informações, no máximo. Já estava assim antes, né? Espero que isso não ocorra, mas estou bem descrente. Muito bem. Chico Lang, e você, tá acreditando no Corinthians aí pela Sul-Americana? O que você espera desse time? Olha, Michele, eu tô com o Garrafa, viu? Eu acho que o Corinthians não vai muito longe nessa Sul-Americana, não. 5 pontos de diferença pro Peñarol é muito ponto, Michele, muito ponto. O Corinthians não poderia ter perdido aqui do Peñarol, no máximo empatado, né? Mas acabou perdendo e ficou difícil a classificação do Corinthians, já que classifica um só por grupo, né? Então, aí é complicado. Eu acho que o Corinthians, pelo elenco que tem, pelos problemas que tem, pela dívida que tem, se ganhar o Campeonato Paulista, tem que erguer as mãos para o céu e agradecer, ficar orando, porque eu vou te contar uma coisa, esse começo de temporada para o Timão tá doendo o coração. Tá certo, Chicão. Vamos voltar para a redação com o José Paz, agora para falar do São Paulo, que entra em campo daqui a pouquinho, diante do Racing. Já tem a escalação oficial do Crespo por aí, José? Já temos sim, Michele Janela, escalação oficial de Hernan Crespo para esse jogo do São Paulo e Racing, que vai acontecer lá em Avejaneda, na Argentina, daqui a pouquinho, às 7 da noite, pelo Grupo E da Libertadores. Coloca aí pra gente então, diretor. São Paulo que vem com mudanças no sistema defensivo, olha só, Thiago Volpi no gol, Arboleda, Miranda e Bruno Alves. Miranda ganhando aí a posição do Léo Espelé. Daniel Alves, Luan, Lisiero Benítez e King Naldo lá na frente, Luciano e Pablo. Destaque aí para o Gabriel Sara e para o Éder, que recuperadíssimos de lesões estão no banco de reservas. Daqui a pouquinho a gente tem mais notícias do Racing, adversário do São Paulo, viu, Michele? Boa! Ô Chico, assim como Palmeiras e Flamengo, São Paulo volta para o Brasil com a 3ª vitória seguida na Libertadores, não é? Sim, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou encantado com o São Paulo nesse começo de temporada, eu sou suspeito para falar, porque eu já estou observando o São Paulo há muito tempo, e o São Paulo vem tendo um desempenho, como fala o Celso Cardoso, né, muito interessante nos últimos 3 anos. E essa garotada revelada pelo São Paulo, agora com um treinador diferente, que é o Hernan Crespo, está se adaptando cada vez mais, né? Está conseguindo fazer a mescla. O Crespo fez uma mescla entre a experiência, né, e a juventude, e está dando certo. Então, eu acredito muito no São Paulo esse ano. Eu não vou dizer que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores, mas
campeão do Campeonato Paulista, é bem provável que o São Paulo seja assim, porque o Palmeiras já jogou a toalha, né? Vamos dizer assim, praticamente. O Santos está difícil a classificação. Como disse o Garrafa, depende se o Guarani ganhar da Ponte Preta logo mais, né? O Santos está fora. Então já são 2 grandes fora. Então o São Paulo só tem o Corinthians para encarar. E vamos falar a verdade, né? O Corinthians de São Paulo, né, é um clássico tradicional, mas hoje o São Paulo tem um time muito melhor que o Corinthians, né? Então o São Paulo periga aí bem na Libertadores e pode ganhar o Campeonato Paulista. Muito bem. Para você, surpreendeu o jogo do final de semana? Em primeiro lugar, surpreendeu a escalação, porque eu achei que o Miranda fosse entrar na vaga do Léo Pelé e não na vaga do Bruno... vai jogar o Bruno Alves, achei que fosse jogar o Léo Pelé. E o Chico falou que o único problema do São Paulo, então, seria o Corinthians, o único grande. Esse é o maior dos problemas para o São Paulo no Campeonato Paulista. Por isso que eu defendi aqui internamente para os meus amigos e tal, que para mim foi o primeiro erro do Crespo, viu, Michele? Quando ele não escalou a força máxima pro clássico contra o Corinthians. Ah, mas não valia nada. Quem disse que não valia nada? Os 2 estavam classificados? Estavam. Mas para o São Paulo, palavra de São Paulino, era importante sim quebrar o tabu, ganhar confiança, ganhar a primeira vez na Arena, até porque é muito provável, como disse o Chico, que o São Paulo cruze com o Corinthians numa fase mais aguda do Paulistão. Então, eu jogaria com mais força em cima do Corinthians e depois iria para esse jogo com o Racing fora de casa, que se perder tudo bem a Libertadores, mas seria uma derrota normal. Racing, time importante, jogando em casa, o São Paulo está bem na Libertadores. Não sei. Sabe o aluno que faz tudo certinho, na hora de tirar o 10 na prova, ele comete um erro bobo? Foi isso que aconteceu com o São Paulo no jogo contra o Corinthians. Eu concordo com o Silvestre, né? No aspecto moral, o São Paulo está fazendo tudo certo. Campanha na Libertadores está legal, Paulista, invencibilidade, está tudo fluindo. Aí tinha esse infeliz desse tabu pro torcedor são paulino. Era a chance de quebrar o tabu, né? Jogar uma pá de cal no Corinthians, ganhar lá na Arena. E aí o Crespo entendeu melhor preservar alguns jogadores, tirou o coração do time. Né? O coração hoje são as alas do São Paulo. Sim. Pela direita, tirou o Daniel Alves, tirou o Reinaldo, tirou o Benítez, força ofensiva. E levou os caras para o banco menos o Daniel Alves. Então, mas também, assim, não é o fim do mundo. Mas eu concordo nesse ponto com o Silvestre. Agora, sobre essa alteração na zaga, havia uma aposta muito grande mesmo de que o Bruno Alves ficasse de fora assim que o Miranda assumisse a titularidade, como você falou. Mas a leitura que eu faço, né, do trabalho do Crespo, do pensamento do Crespo, e a gente não teve contato e oportunidade de conversar com ele em entrevista coletiva sobre essa alteração, mas me parece, e pelo que ele tem feito, ele está optando em Libertadores os mais experientes. O Léo, primeiro, que não é um zagueiro de origem, é um jogador que tem caído pelo lado esquerdo, ajuda muito na saída de bola do Reinaldo, ele tem qualidade para sair, mas ele não é um zagueiro específico. Então, vamos jogar com um time argentino, um time que daqui a pouco o Zé Paz vai falar, que está em crise lá, eu vou com o que eu tenho mais experiente, eu não vou inventar. A grande vantagem do Crespo, Silvestre, Michele, Chico, você que está acompanhando, é que ele está indo no arrozinho com feijão. Uhum. Ele não está inventando. Ele é daquela tese que eu gosto. Ele é contra aquela história lá de o diabo tanto enfeitar quando estava fazendo saci, arrancou uma perna. Uhum. Então ele vai no arrozinho com feijão, bonitinho, e ele falou, eu tenho 3 zagueiros aqui, vou colocar os 3, o Léo fica com opção, pode ser opção para a esquerda, pode ser também opção para a zaga, acho que tá certo. Perde um pouco na saída, né, porque o Léo tem a saída, é canhoto, joga por aquele lado. E para quem achou que o Éder ia ser titular, o Éder, todo mundo achando que o Éder ia chegar como titular, o Pablo que está no lugar. É uma questão de tempo, ele vem de contusão também, o Éder estava com um problema muscular. E também, apesar que tem bola para ser titular, o Pablo vive um bom momento, mas o Éder não tem caixa, talvez, para seguir essa maratona. Então, o Crespo fica bem servido. Quando não tem o Pablo, tem o Éder, e quando não tem o Miranda ou o Bruno Alves, ele pode colocar o Léo. É um São Paulo que vai chegando muito legal para essa temporada. Eu repito, como setorista do São Paulo, olha, fazia tempo que eu não dava tão boas notícias do São Paulo. Você, como setorista do São Paulo, eu, como vizinho do São Paulo, leve uma informação ao São Paulo. Eu acho que o São Paulo deveria, para sempre, para toda a eternidade, quando tiver jogo contra o Corinthians em Itaquera, já poupa de vez. WO nem vai, descansa, porque não vai ganhar. Ele não aceita até agora. Ele não aceita, Michele. Não aceita. Bom, vamos para os recadinhos pelo WhatsApp? Roda aí. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Silvestre. A melhor equipe dessa primeira fase é o Palmeiras. Leandro, do Jardim Sapopemba. Boa noite, pessoal. É Gosto Esportivo. Olha, eu acho que o São Paulo, eu acho que está melhor nessa competição aí. Eu acho que o São Paulo vai levar melhor. Ronaldo Sul, boa noite. Boa noite, Michele.
Silvestre, salve Garrafa. Antônio Scott, corintiano e agora vacinado. Para mim, infelizmente, o melhor time até agora na Libertadores é o Palmeiras. Abraço. Fala, Silva, quer mandar abraço? Aproveitando aí, um abraço para dona Wanda, folclórica, torcedora do Corinthians, aquela que tem um megafone na garganta. Ela gostou do meu penteado, Michele. Eu tô tentando mudar a minha imagem, comecei pelo cabelo. Será que eu vou conseguir? Tá E um beijo também pro Thiago Berrache, que é um grande jornalista, âncora do Jornal da Jovem Pan, o Jornal da Manhã, escreveu um livro sobre o Brasil campeão, Beleza, Silvestre. Copa de 70. Tá certo, ele fala, vamos dar 2 abracinhos rápido. Silvestre Dona Maguila. Wanda, É o nosso Maguila. Aí, ó, rápida pausa. Beijo, Já tem mais Corinthians, São Paulo aqui no Gazeta Esportiva, Chico Lang, e antes tem dicas. Jonas Campos, direto com mais notícias do Corinthians, que também vai entrar na onda dos jogos, dia sim, dia não, né, Jonas? Claro, se tudo der certo pro Timão. É isso, Michele. O Corinthians até, né, dentro do contexto do nosso calendário bastante corrido, vinha jogando um joguinho no meio da semana, outro no fim de semana, pelo menos nas últimas 2 semanas, mas a coisa vai engrenar de vez, viu? A gente coloca aí na tela. Amanhã, por exemplo, lá no Peru, encara o Sport Huancayo pela Copa Sul-Americana. Domingo, Paulistão encerrando a primeira fase. Novo Horizontino na Neoquímica Arena. E aí, segundo a programação, na terça-feira o Corinthians já vai jogar quartas de final do Campeonato Paulista, ou contra o Botafogo ou contra a Inter de Limeira, né? Adversário ainda não definido. E na quinta dessa mesma semana já terá o Peñarol no Uruguai pela Copa Sul-Americana. Então vem rotina puxada por aí. Se passar das quartas do Paulista, no fim de semana, depois dessa quinta-feira, vai ter a semifinal do Paulistão. Então agora realmente o Mancini deve voltar com aquela história de time A, time B, se bem que a gente nem sabe mais qual que é o time A e qual que é o time B. Definições no Corinthians, muita curiosidade, inclusive, para saber a escalação para o jogo de amanhã contra o Sport Huancayo. 2 últimas informações relacionadas à base corintiana. Sub-20 tem um novo técnico, o Tarcísio Pugliese. Ano passado estava no profissional do 15 de Piracicaba, passou também por outras equipes do interior paulista, agora assume o Sub-20 do Corinthians. E o Fernando Yamada, ex-goleiro, não é mais gerente das categorias de base, foi desligado da função e será realocado dentro do clube. Michele, eu volto com vocês e amanhã tem Coringão pela Copa Sul-Americana, Mi. Valeu, Jonas Campos. Então vai ser uma super maratona. Posso fazer uma pergunta só para o Jonas, só para a gente checar? Ô, Jonas. Se o Jonas ainda estiver me ouvindo, só para a gente saber, o Danilo não era o técnico do Sub-20 nessa troca, sai o Danilo, até onde eu sabia, né, não sou setorista do Corinthians, até onde eu sabia, o Danilo estava trabalhando nas categorias Sub-20 ou ele é base, ô Jonas? O Danilo, Garrafa, o Danilo é o técnico do Sub-23. O Sub-20, desde a demissão do Diego Coelho, vinha sendo comandado pelo interino Márcio Bittencourt, né? O Corinthians estava esperando um novo anúncio, um novo técnico, e veio hoje esse anúncio do Tarcísio Pugliese, que no ano passado, como eu disse, estava no profissional do 15 de Piracicaba. Agora o técnico do Sub-20, função preenchida, Garrafa. Boa. O Sub-23 que não joga com ninguém, né? Que até agora a gente não... mais para alocar aqueles jogadores que não estão sendo aproveitados no time principal. É esquema. O Sub-23 do Corinthians está muito mal explicado. Precisa explicar esse Sub-23. A gente não vê esse Sub-23 jogar em lugar nenhum. A gente vê muito jogador de empresário lá. O clube não se beneficia. E eu lamento que o Danilo esteja lá. É verdade, tinha que fazer, igual sentou o presidente do São Paulo, o presidente do Santos, na verdade, que fez esquadrinhou ali toda a situação do time, esse podia justamente fazer isso com o Sub-23. Chicão, boa noite para você, meu querido. Uma consideração final rapidinha? Eu acho o seguinte, eu acho que as categorias de base do Corinthians estão superfaturadas, né? Já há muito tempo vem apresentando problemas, viraram praticamente uma equipe de empresários, né? E isso precisa acabar, porque senão o Corinthians nunca vai ter revelações significativas nas equipes da base, né? E eu dou meu boa noite e vai Corinthians amanhã. Tchau. Ô, Chicão, vai Corinthians, querido. Boa noite pra você. Beijão pra você e pra Sossô. Daqui a alguns minutinhos o São Paulo entra em campo. José Paes traz pra gente um pouquinho desse time do Racing, que pode complicar a vida do Crespo, né, José? Conta pra gente.
Acho difícil, viu, Michele? Acho que o São Paulo vai vencer essa partida aí contra o Racing e encaminhar a terceira vitória seguida nesta edição da Copa Libertadores da América. E o São Paulo tem tudo para colocar a última pá de cal ali no trabalho do Juan Antônio Pizzi, treinador de 52 anos, à frente do Racing. A gente preparou uma tela aí para mostrar para vocês o porquê. Muita gente lá na Argentina já dá conta que ele vai ser, inclusive, demitido do cargo na semana que vem. Juan Antônio Pizzi, de 52 anos, treinador espanhol do Racing, 14 partidas à frente da equipe na atual temporada, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento aí um pouquinho melhor de 52%. Muita gente, então, como eu disse, na imprensa argentina dando conta que ele vai ser demitido. Os jogadores não têm gostado muito dos métodos que ele vem colocando em prática, que ele vem imprimindo nos treinamentos. E lá na imprensa argentina, galera dizendo que o Antônio Mohamed, de 51 anos, treinador argentino, deve assumir o comando da equipe na semana que vem. Então, o São Paulo tem tudo para vencer hoje. É um time que deve vir muito retrancado, para essa partida diante do São Paulo, mesmo o Racing estando ali na segunda colocação do grupo com 4 pontinhos, viu, Michele? Volto contigo. Valeu, meu queridão. Ó, é para eu encerrar agora, né? Pode falar um pouquinho do Não me iludo com retranca do Racing, time argentino sempre joga a bola e joga a bola mesmo contra brasileiro. Não me iludo com a crise dos caras. Agora, ponto a favor do São Paulo, além do próprio São Paulo que está vivendo uma boa fase, é o fato de não ter torcida lá no estádio dos caras, que lá é um inferno. O São Paulo é favorito, mas todo cuidado é pouco. Muito bem. Resultado da enquete: qual é a melhor equipe nesse início de Libertadores? E os nossos telespectadores votaram no Palmeiras, 46% dos votos. Acabou, galerinha. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Tchau, Garrafa. Tchau, Silvestre. Tchau. Beijo, pessoal.